Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos, vamos começar o nosso estudo de hoje no capítulo 14, preparativos. Estamos estudando esse capítulo e no programa passado nós vimos que o André Luiz foi submetido, ele e o Vicente, a uma operação magnética para ampliação da visão deles, não é? Nós conversamos sobre uma coisa importante que o André Luiz nos passa aqui nesse capítulo, que é a oração, uma oração que deve ser mais um compromisso de trabalho do que uma súplica. Nós nos lembramos do Evangelho, capítulo 17, item 10, onde o Espírito Protetor dá uma mensagem dizendo que quando ele pede para a gente orar a todo momento, não é para parar o que está fazendo, para ficar orando, porque senão a gente de alguma maneira está lesando alguém, porque a gente parar o nosso trabalho toda hora para rezar, a gente vai acabar prejudicando alguma tarefa e alguém que faz alguma tarefa e vai prejudicar até a própria tarefa. Nós demos o exemplo do espírito Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 4, que ela fala a mesma coisa para a moça que está com muito medo de uma situação lá que a casa transitória está sendo atacada por espíritos, bem desequilibrados, e ela, vamos orar. Aí ela queria parar o que estava fazendo para orar novamente. A Zenóbia falou: não, minha filha, quando eu acordei, eu já fiz as minhas orações e agora, durante o trabalho, vamos trabalhando, porque Deus sabe que quando a gente está em expectativa de alguma coisa, trabalhando, isso para Deus já é uma rogativa, já é uma prece, ele sabe disso. Então a gente comentou isso no programa passado. E agora nós vamos continuar a leitura a partir do parágrafo 15. A gente até leu, mas vamos recomeçar daqui. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro de mensageiros, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. E aí, só nessa frase, a gente, novamente, vê que ninguém muda porque morreu. Esse comportamento de ansiedade que o André Luiz está tendo, está revelando aqui para nós que ele está tendo, é porque, enquanto encarnado, ele também era ansioso. E nos dias de hoje, nos dias que correm, século XXI, quem de nós não vive essa problemática da ansiedade, que no fundo é falta de confiança em Deus. E aí eu tinha separado uma página, vou ver se o Marco acha ali no livro, muito bonita, do Emmanuel. Vocês me permitam, encontro marcado. O capítulo é o 42, aflição vazia, porque tem a aflição cheia. A aflição cheia deve ser aquela que a gente não reclama, fica tranquilo, fica com confiança em Deus. Capítulo 42, aflição vazia. Olha, me permitam, tirar um pouquinho para a gente ler, porque quem de nós, nos dias que vivemos, não vive esse sentimento de ansiedade? Então, vamos prestar atenção, o que o Marco vai ler pausadamente, para que todos nós nos beneficiemos com essa página
que é um verdadeiro bálsamo para acalmar nossa mente, as nossas expectativas. O livro Encontro Marcado, ditado pelo Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 42, Aflição Vazia, e o tema é o problema da ansiedade. Ele começa assim: ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é esforço defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. E tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muita vez inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Lembremos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em base de equilíbrio, entregando-nos a elas entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Emmanuel. Né? Então, é uma página, né? Porque eu peguei esse gancho porque ele diz que está ansioso, não é? E, como eu coloquei, a ansiedade realmente, ela, se a gente não vigiar, como diz o Emmanuel, a gente acaba se prejudicando e às vezes as coisas não vão acontecer, como ele diz, do jeito que a gente imagina. A gente tem que aprender a confiar mais em Deus, todos nós, essa que vos fala, não é? Todos nós precisamos desenvolver essa confiança maior em Deus e, como dizia Jesus, a cada dia basta o seu mal. Então, vamos continuar. Só lembrando que a gente falou dessa paz na ansiedade, porque ele falou ansioso. E só lembrando que nós estamos estudando, não estamos apenas lendo. Claro que para estudar tem que ler. Mas não é só ler, porque ler por ler a gente lê em casa e está tudo certo. Tem audiobook, tem tudo. Mas não é isso, a gente tem que estudar. E estudar é isso, é pegar os detalhes. E toda obra aqui, ela é ditada o intuito do aprendizado para nós, para todos nós, né? Então, cada frase aqui é um detalhe diferente. Então, vamos lá. Continuando do parágrafo 17.
Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Então, ele diz assim... Matalotagem então, é malas, né? É bagagem. Espiritismo é cultura. Então, matalotagem é mala, provisões, isso que leva para viagem. A gente, né? Então, ele está dizendo que dessa vez... dessa vez não. Quem sai do mundo espiritual, diferente de quem sai daqui da Terra para outro lugar, não leva mala, bagagem, né? Como ele coloca aqui, vários volumes. A gente é que sabe, né? Eu tenho uma filha que ela, para qualquer lugar, ela precisa de carregador. Enfim, 18. Parágrafo 18. Isso. Aqui disse Aniceto jocosamente. Aí, Aniceto tá brincando, como é que pode, né? É um espírito já muito elevado. Na hora que pode brincar, a gente brinca, porque não é proibido brincar. Claro que não. No filme Em Nome da Rosa, o moço lá envenenava as páginas dos livros que diziam que Jesus sorria, que Jesus, na questão que Jesus nunca teve bolsa, ele queria dizer que Jesus sim tinha bolsa, Jesus só chorava, e não é assim, claro que não. Teve os momentos de sorrir, os momentos de choro, tá lá em Eclesiastes, na terra... Tem momentos. Aliás, a primeira manifestação de Jesus, das suas manifestações. Da sua missão, né? Nossa missão foi num casamento, nas bodas de Caná. E alegria. Uma festa de alegria, né? Porque... Então aqui o Aniceto brincou. Toda a nossa bagagem é a do coração. Aí, né, ele dá um ensinamento para o André Luiz. Olha, o que você levar dentro do teu coração de sentimento é o que vai poder te ajudar na hora que você precisar, né? Você vai... E que a gente leva no coração de sentimento, no caso aqui, né? Os superiores. Paciência, equilíbrio, fraternidade, honestidade. Essa é a bagagem e é essa bagagem também que quando a gente desencarnar, a nossa última viagem, a gente vai levar com a gente, não tem outra. Como diz meu pai, caixão não tem gaveta. Então, a gente vai levar do mesmo jeito que eles vêm aqui para nos ajudar, só trazem a bagagem do coração. Quando a gente for para lá também, a única bagagem que a gente vai levar vai ser a do coração. Os sentimentos bons ou equivocados que a gente cultivou. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir, não é? Então, fala, Marco. Não, é porque ele fala aqui, olha, devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Isso a gente tem que levar sempre, nós aqui encarnados, porque lá não tem mais a bagagem material, mas ele está dizendo que tem essa, só que essa, ele está dizendo, se a gente analisar bem o parágrafo, ele está dizendo para nós levarmos, quando a gente, qualquer lugar que a gente for, onde a gente for, sem mala, com mala, né, a gente tem que levar isso. E sabemos que o planeta, vamos abranger um pouco o raciocínio, o planeta está se regenerando. Os espíritos dizem, principalmente através de muitos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, que nós estamos no alvorecer de uma nova era. Só que o alvorecer passa por uma madrugada. Então, o alvorecer tem a sua madrugada escura. E nós estamos nessa madrugada. As coisas estão acontecendo, mas tenhamos a certeza de que o alvorecer vai acontecer, porque Jesus está no comando. O que isso tem a ver com o que ele está falando? Ele fala dos propósitos de disposição sincera de servir. O nome disso é boa vontade. E na pergunta 1019, que é a última pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E eles respondem que o bem reinará da Terra, quando os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, né? Mas no final da resposta, que é a de São Luís, ele diz assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo
e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo centro o grão que houver de semeado. Então, quando ele está dizendo aqui para o André Luiz e para o Vicente, meu Deus, desculpa, o nome do Vicente fugiu. O André Luiz e do Vicente, que devem se conduzir na ajuda além dos conhecimentos, mas acima de tudo, acima do conhecimento, com a disposição sincera de servir, sincera, que é a boa vontade, é isso que vai predominar no planeta regenerado. Mas para isso, nós temos que nos regenerar, que é o que São Luís está falando aqui. Boa vontade e ânimo e zelo na grande obra de regeneração, né? Isso aí é uma coisa, se encadeia na outra. Continuando, parágrafo 19. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Rir com gosto é rir com vontade. Então, há um ambiente de alegria no mundo espiritual superior. Tem que ter, porque a boa nova de Jesus é uma mensagem de alegria para todos nós, que nos mostra que nós somos espíritos imortais, que nós, somos amados de Deus, e isso é muita alegria. Então, o religioso, o cristão principalmente, ele não deve ser uma pessoa triste, amargurada. Por quê, meu Deus? A notícia que Jesus trouxe para a gente são as boas novas de alegria. A gente se recorda, né, Tereza, das algumas palestras de Divaldo Pereira Franco que íamos assistir, tem no YouTube. Nossa, a gente sai de lá com a dor de barriga, de tanto rir. E aí o ambiente, mas aí uma alegria sadia. Sim. Né? Sadia. Eu imagino pessoas que iam assistir palestras pensando em suicídio. Quantas e quantas pensando em suicídio, pensando em coisas coisas terríveis. O Chico Xavier contam que ele contava piadas, mas é uma brincadeira, uma coisa sadia. Então, até tem um relato de alguns biógrafos, Tereza gosta de falar também, que Chico, às vezes, a pessoa chegava em casa, ele estava cantando a música, como é que é? O hino dos espíritos. Tinha uma vizinha que via ele no quintal dançando com uma vassoura, cantando com a vassoura, e um dia ela perguntou, mas o que ele... minha filha, eu estou cantando o hino dos espíritas, brincando, lógico, brincando. Ela falou, mas qual é? Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, porque não é que nós acreditamos que a gente vai passar por provas e expiações necessárias, mas então ele falava isso cantando, brincando. Então, o religioso não precisa ter aquela cara carrancuda, igual como eu falei lá do filme Em Nome da Rosa, do tal velhinho que envenenava tudo, porque ele queria austeridade, ele queria, coitado, ele era assim, ele queria que todo mundo fosse amargurado, triste, carrancudo, coitado, Mas, enfim, a gente já viu uma palestra do Divaldo sobre obsessão, que ele conta o caso da Célia, esqueci o nome, aconteceu e a pessoa foi lá na Mansão do Caminho pedir ajuda a ele, a menina estava obsediada, um caso sério, seríssimo, de obsessão. Ele conta de uma maneira que você... Meu Deus, a gente fica rindo em muitos pontos da palestra, porque é o jeito de ele contar. É uma tragédia. É uma tragédia, ele conta de um jeito sem debochar, e sem ser irônico, mas assim, de um jeito... Porque os espíritos aproveitam o ambiente daquele saudável, de alegria, para poder pegar fluidos e ajudar as pessoas. E ajudar, sim, com certeza. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Então aqui a gente nota que no mundo espiritual há todo um planejamento. As coisas, olha, no mundo espiritual superior e no mundo espiritual inferior também. Não existe, lugar no universo em que não haja planejamento para as coisas darem, ou serem organizadas para o bem ou
para o mal, tem que ter alguém coordenando. Aqui, olha, ele vai trazer o Vicente, o André Luiz, à crosta da terra, mas ele vai voltar todo dia para nosso lar. E ele, depois a gente vai ver por que ele consegue ir todo dia de volta. Mas ele deixou tarefas para todo mundo. A gente não se engane. No mundo inferior também tem planejamento. Existem escolas. A gente gosta de sempre lembrar aqui o livro Ação e Reação, quando Silas, que é um instrutor lá do livro, no caso, a sua reação é Mansão Paz? Mansão Paz. A Mansão Paz, né? Quando ele vai encontrar dois obsessores que estão obsediando, dois tios obsessores obsediando um sobrinho. E desses dois, que é o Arlindo, se eu não me engano, e o Leonel. Leonel. Quando ele chega lá, eles dizem para ele, não, como é que vocês, que técnica vocês estão usando aí para obsediar o pobre do rapaz, né? Ele não grita, não fala nada, mas ele quer saber. Nós aprendemos na escola dos Vingadores. Se tem escola, tem alguém coordenando a escola. Então, não, a gente tem que, né, tirar essa fantasia de achar que tudo acontece ao acaso no mundo espiritual, não tem controle, tem. Tanto no superior quanto no inferior. Só que um é para o bem e o outro é para o mal, por enquanto, não é? Mas por enquanto, porque daqui a pouco a Terra chegando, né, ao patamar de um planeta de regeneração, os que aqui tiverem oportunidade, né, também já estarão nessa proposta, então vai diminuir muito, não é, a psicosfera desequilibrada em torno do planeta, mas a organização. Então o Aniceto, ele vai fazer essa tarefa que o Telésforo pediu a ele, que é uma tarefa particular, que a gente leu isso, né? Mas ele vai voltar todo dia, porque tem afazeres em nosso lar, não é? Então, vamos lá. Isso. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Por quê? Que ele Apesar dizendo... que o André Luiz, quer dizer, aqui no sentido coletivo, né? Excursão semelhante, vão ter várias experiências que a gente vai relatando. Mas apesar que o André Luiz, ele já fez uma excursão de cooperação, quando ele voltou em casa e quando viu a esposa casada com outro, imediatamente ele quis obsediar o Ernesto lá, né? A gente vê que ele passou o dia, ele conta lá, passou o dia à noite, ele ficou sentado mais, aí depois, graças a Deus, e é o esforço dele, ele consegue se manter equilibrado depois. E depois de ele se manter equilibrado, ele retorna para ficar dando passe nele, e ajuda lá e tal. E depois de um tempo ele deixa, né? E também ele deixa, e aí tanto que começa o livro Os Mensageiros aqui, ele relatando isso. Então, ele já fez, tem um treinamento e bom. Então, justamente, né, é aquilo, né? Como é que eu vou ajudar a limpar a casa do vizinho se eu não limpo a minha? Não é? Ele ajudou a dele. Primeiro, então, bem ditado popular, como é que você ajuda na sua casa religiosa a fazer uma faxina se na sua casa você não faz? A gente nunca mais esqueceu essa história. Tinha um amigo que falava isso. Fulana... A esposa dele. Na época ela era a esposa dele. Fulana quer ir para o centro fazer faxina para limpar o centro. No caso, era o centro espírita. Mas como é que adianta ela ir lá se em casa está tudo sujo? E ele está certo. Claro que está certo. Então, é o que o André Luiz, ele provou da taça, né? E passou, né, nessa questão, né? Provou do cálice lá do aprendizado dele, que não foi fácil, né? E não, para qualquer um de nós não seria. Então, aí ele já tem um cabedal de experiência. Bom, estamos terminando mais um programa. Lembrando que continuamos estudando hoje o capítulo 14 do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos a paciência de nos ouvir, esperamos ter contribuído para um raciocínio melhor da obra. Muito obrigado. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus, Jesus e os bons espíritos possam continuar nos amparando hoje, agora e sempre. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.